Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir a Deus e ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da nossa Mãe, a Virgem Maria, para que ela interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz, com saúde. Vamos à nossa aula de hoje, com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos terminando a Cristologia, falando sobre Jesus. Então, nós já pegamos desde o seu nascimento, que nós chamamos de encarnação, a sua infância, a sua vida oculta, dos 12 aos 30, a sua missão, né, de Messias, a partir dos 30 anos, e agora nós estamos na reta final, nós chamamos de paixão, morte, ressurreição e ascensão. Na última aula, nós pegamos da parte, né, do começo ali, né, que Jesus foi preso, né, até a sua morte. Na última aula, nós demos até o parágrafo 618. O 619 até o 623 é resumo, eu pedi para você ler em casa, que eu não ia ler, que ia ficar repetitivo. Então, hoje, nós vamos continuar do parágrafo 624. Quem tem o catecismo e quiser me acompanhar, está na página 178 do Catecismo da Igreja Católica, página 178, e o parágrafo 624. O título é Jesus Cristo foi sepultado. Então, vamos fazer uma pequena introdução aí, gente. Jesus, ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Isso nós chamamos da hora da misericórdia, né? Às 3 da tarde. Então, os judeus, eles não queriam que os corpos ficassem na cruz. Por quê? Porque no outro dia era sábado. Porque os judeus, eles contam diferente de nós cristãos, o tempo. Por exemplo, para nós cristãos, o dia começa à meia-noite e termina meia-noite do outro dia. Para eles, não. O judeu, ele conta de 6 da manhã, o dia começa às 6 da manhã e termina às 6 da tarde. Então, como Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas, os judeus queriam sepultar logo Jesus para que os corpos não ficassem na cruz, porque no outro dia era sábado. Depois das 6 já era sábado, entendeu? E o dia de sábado é um dia sagrado para os judeus, não pode fazer nada, não pode, né? É um dia santo para eles. Nós respeitamos, nós já explicamos sobre isso. Para nós, não. Para nós é o domingo, mas para eles é o sábado, ok? Então, o que aconteceu? José de Arimateia, que era um judeu, ele era discípulo de Jesus, mas era judeu. Ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu. Então, ele tirou o corpo de Jesus na cruz e colocou no sudário. E eu fiz aí um vídeo sobre isso. Então, se você quiser assistir aí o Santo Sudário, então eu fiz aí um vídeo sobre aquele pano que envolveu o corpo de Nosso Senhor quando ele foi tirado da cruz. Eu fiz um vídeo sobre o Santo Sudário, está aí no canal para você assistir. Ok? Então, depois colocaram Jesus, então, no sepulcro. Então, é o que nós vamos ver hoje. O que o Catecismo fala sobre o sepultamento de Nosso Senhor? Então, Jesus, o corpo de Jesus,
foi sepultado. Lembrando, gente, que Jesus é Deus. Deus não pode morrer. Então, Jesus morreu como homem. Claro que Deus não morre. Então, é isso que nós vamos explicar hoje. Tá? O que morreu foi a parte humana de nosso Senhor. Claro que o verbo, tá? Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Ele morreu como homem, então a natureza humana dele morreu. Agora, ele como Deus, ele não pode morrer. Por isso que o corpo dele não se decompôs. Entendeu? Mesmo quando a alma deixou o corpo, por quê? A morte é isso. A morte é quando a alma deixa o corpo. Mas o verbo, que é a parte divina dele, não deixou que o corpo de Jesus se corrompesse. É o que acontece com a gente. Quando a gente morre, o nosso corpo se decompõe, porque a alma já não está mais ali. Então, o corpo apodrece. Por que isso não aconteceu com Jesus? Porque o verbo, né, que é a parte divina dele, não deixou que isso acontecesse. Tá? Então, mesmo morto, ou seja, a alma deixando o corpo de Jesus, o verbo divino, ou seja, a parte divina dele, que é Deus, não deixou que o corpo dele se estragasse, se corrompesse. Ok? Porque Jesus é Deus, então ele não poderia, lógico, Deus não pode morrer. Ok? Então, vamos ver o que diz o parágrafo 624. Pela graça de Deus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Isso quem diz a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Então, Jesus, ele provou a morte em favor de todos os homens. Olha aí. Então, ele morreu no nosso lugar. Por isso que ele morreu como homem. Entendeu? Ele quis morrer. Tá? Por quê? Porque nós estávamos perdidos por causa do pecado de Adão e Eva. Nós estávamos condenados ao inferno. Então, o Filho de Deus teve que vir, passar por tudo que nós passamos, menos o pecado, e inclusive passar pela morte física. Tá? Então, nós também, por isso que nós também passamos, né, pela morte física. Ok? Em seu projeto de salvação, Deus dispôs que seu Filho não somente morresse por nossos pecados, diz São Paulo lá na carta aos Coríntios, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos dar o perdão dos nossos pecados. Ok? Mas também que provasse a morte, isto é, conhecesse o estado de morte. Então, se Jesus, que é Deus, teve que passar pela morte, nós também. Por isso que nós passamos por esse momento tão doloroso que é a morte, né? Que é o momento mais doloroso para nós, seres humanos, né? É a morte. Mas por que nós passamos por ela? Porque se Jesus, que é Deus, né? Que é o Filho de Deus, ele teve que passar por ela, nós também teremos que passar, por causa dos nossos pecados. Se Jesus, que é Jesus, não teve pecado, ele teve que passar pela morte, até a Virgem Maria também passou, só que a morte de Nossa Senhora foi uma dormição, como eu já expliquei no vídeo, sobre a Assunção de Nossa Senhora, que também está no canal. Tá? Então, nós também temos que passar pela morte, ok? Isto é, conhecesse o estado de morte, o estado de separação entre sua alma e seu corpo. Então, isso é que é a morte, tá vendo? Então, gente, por isso que a igreja ensina que nós somos feitos de corpo e alma. Quando acontece a morte, há uma separação, ou seja, a alma já não está mais ali. Então, ali só está o corpo da pessoa. Quando a pessoa morre ali, né, ali o corpo já não está ali. Por isso que o cadáver, né, depois vai se decompor. Porque o espírito Deus já tirou e já deu a ele um destino. Tá? Isso aí é o que nós vamos ver depois na escatologia. Tá bom? Mas o corpo sem a alma, depois ele tem que ir para a terra. É aquilo que a Bíblia fala, né? Ao pó vieste, ao pó voltarás. Então, isso acontece com praticamente 90% das pessoas, né? Por que eu disse 90%? Porque 10% é um milagre, né, dos santos que o corpo não se decompõe. Isso é uma coisa que a ciência não explica, é milagre. Milagre você não vai explicar pela ciência, né, gente? Então, tem alguns santos que aconteceu o milagre do corpo não se decompor. Mas veja, mesmo esses santos que estão lá com os corpos intactos, as almas deles não estão ali mais. Tá? Já estão com Deus no céu. A igreja ensina isso. Ali é só um milagre de um corpo que não se decompôs. É um milagre, né? Não deixa de ser curioso, né? Por isso que muita gente gosta de ver, né, as relíquias dos santos, né? Eu vou fazer
um vídeo também, se Deus quiser, sobre as relíquias dos santos. Não é? Então, houveram santos que o corpo não se decompôs inteiro e algumas partes do corpo não se decompôs. Vou falar sobre isso no dia. Tá? Mas mesmo esses, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tá? Por exemplo, Santa Rita, que está lá o corpo dela lá intacto. A alma dela já não está mais ali. Ali é só o corpo que não se decompôs, é um milagre, mas a alma não está mais ali. Ok? Não está. A alma já está com Deus no céu. Ok? Então, gente, isso prova que nós somos corpo e alma, e que a vida está na alma. Isso é um erro que os judeus do Antigo Testamento, né, eles achavam que a vida estava no sangue, por isso que tem religião que não aceita nem doar sangue. Isso também, para nós, não serve. Para nós católicos, isso não tem nada a ver. Pode doar sangue à vontade. Claro que se você perder muito sangue, você vai morrer, lógico. Mas você vai morrer não porque você perdeu todo o sangue, não. Porque você só morre quando a alma deixa o corpo. Entendeu? Quando o médico fala assim, ó, morreu. Por quê? Ali a alma já não está mais no corpo. Tá? Então tem gente que fala, eu fui lá não sei aonde e voltei. Não, isso aí a igreja ensina, gente, que isso aí a pessoa é um estado que a pessoa está em coma, não é? Ela acha que morreu e voltou. Não, a igreja ensina o seguinte, se a alma sair do corpo, a pessoa morreu. Se voltar de novo, se a pessoa, né, que morreu voltar novamente, aí acontece um outro milagre, que a igreja chama de ressurreição. Isso não é muito comum, mas pode acontecer. Né? Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou lá aquela menina, o filho da viúva. Os apóstolos ressuscitaram algumas pessoas e os santos também. Houveram casos de santos que ressuscitaram algumas pessoas. Mas isso não é comum. Tá? Então, se a pessoa morreu e voltou à vida, aconteceu um milagre da ressurreição. Agora, veja, se aconteceu esse milagre, a pessoa de novo, vai morrer de novo. Tá? Igual Lázaro, por exemplo. Jesus ressuscitou Lázaro, não foi? Ele voltou a morrer. Entendeu? Ele voltou a morrer, porque a gente só vai ressuscitar na segunda vinda de Cristo. Então, mesmo a pessoa que foi ressuscitada por Jesus, pelos apóstolos, ou algum santo, né, que fez alguma oração e houve essa ressurreição, se a pessoa voltou à vida, ela vai voltar a morrer novamente. Só na segunda vinda de Cristo é que nós vamos todos ressuscitar. Entendeu, gente? Então, quando há essa separação da alma e do corpo, acontece o que nós chamamos de morte. Entendeu? E isso aconteceu também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alma deixou o corpo de Jesus. Durante o tempo compreendido entre o momento em que expirou na cruz e o momento em que ressuscitou. Então, desde o momento que Jesus morreu ali na cruz, entregou o Espírito, ele fala, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, daquele momento que Jesus expira ali, morre, não é? Até o momento em que ele ressuscitou, aconteceu, Jesus morreu como homem, mas morreu, tá? Então, a alma deixou o corpo de Cristo, entendeu? A alma deixou o corpo dele, sem dúvida. Este estado do Cristo morto é o mistério do sepulcro e da descida aos infernos. Depois eu quero explicar esse negócio de Jesus desceu aos infernos. O que quer dizer isso? Vou explicar daqui a pouco. É o mistério do sábado santo. É o que nós celebramos na vigília pascal. Tá? É o sábado santo. Na sexta-feira, Jesus morre. No sábado, é o período que Jesus desce, né, aos infernos. E no domingo, a ressurreição. É o que nós celebramos todos os anos, né? Nós cristãos católicos, ok? É o mistério do sábado santo, em que Cristo depositado no túmulo, olha aí, está lá em João 19, 42. Então, o corpo de Cristo foi depositado ali no túmulo, existe até hoje lá na Terra Santa o túmulo de Cristo, está lá para todo mundo ver, não é? Manifesta o grande descanso sabático de Deus, ok? Hebreus capítulo 4, versículo de 7 a 9. Depois da realização, João 19, 30, da salvação dos homens, que confere paz ao universo inteiro. Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 20. Então, gente, essa descida de Jesus aos infernos
não quer dizer que Jesus desceu ao inferno de Satanás. Não é isso. Esse inferno aí não é... mais para frente eu vou explicar melhor sobre isso. O que quer dizer esse inferno que Jesus desceu? Não é o inferno de onde está o demônio, os seus anjos, não é isso. Eu vou explicar daqui a pouco o que quer dizer esse inferno que Jesus desceu quando ele morreu. Então, Jesus morreu, tá? E a alma dele, ou seja, o verbo, tá? Que Deus não pode morrer, a alma de Jesus desceu aos infernos. Mas o que quer dizer esse inferno? Eu vou explicar daqui a pouco. Calma, nós vamos entender. Então, esse é o parágrafo 624. O 625 diz assim: Cristo com seu corpo na sepultura. Então, vamos ver o que o catecismo ensina sobre o corpo de Cristo que ficou sepultado ali, né, desde a sexta-feira até o domingo. Vamos ver o que o catecismo ensina. A permanência de Cristo no túmulo constitui o vínculo real entre o estado passível de Cristo antes da Páscoa e seu atual estado glorioso de ressuscitado. É a mesma pessoa do vivente. Esse vivente é o quem? É o quem? É o próprio Cristo, que o Apocalipse fala, não é? Que pode dizer: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É muito bonito esse texto, né? Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Então, Jesus morreu mesmo. Claro que como um homem, que Deus não pode morrer, mas foi uma morte verdadeira, uma morte física mesmo. Por isso que nós passamos também pela morte física. Porque se Jesus passou, nós também temos que passar. Entendeu? Então, Jesus esteve morto realmente. Tá? Não foi uma aparência, uma simbologia, não. Jesus esteve morto realmente. Ok? Só que ele fala aí, ó, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1:18. Deus, o Filho, tá? Estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, não impediu a morte de separar a alma do corpo. Olha aí. Então, houve a separação da alma e do corpo de Jesus. Segundo a ordem necessária à natureza. Por quê? Porque Deus não age contra a natureza que ele próprio criou. Tá? E isso aí seria contra a natureza. Então, a morte é o quê? Separação da alma e do corpo. Ok? Mas o reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, em sua pessoa divina, o ponto de encontro da morte e da vida, sustando nele a decomposição da natureza produzida pela morte, e tornando-se ele mesmo o princípio de reunião para as partes separadas. O que o catecismo está dizendo, gente? Que Jesus teve que passar pela morte para poder o quê? Para vencer a morte. Porque a morte, gente, quem é o chefe da morte? É o demônio. O Apocalipse fala isso. Quem tem o império, a chave da morte é o demônio. Então, Jesus teve que vencer a morte, por isso que Jesus teve que morrer. Por isso que ele morreu como homem, para vencer a morte como homem. Não só como Deus, porque Deus não morre. Mas então ele, como homem, ele morreu, mas ele venceu a morte. Então ele venceu o demônio aí. Entendeu? Porque o demônio tinha a chave da morte. Entendeu? Ele que é o vamos dizer assim, a morte não é de Deus. A morte não vem de Deus. Deus é o Deus da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que todos tenham vida em abundância. Então a morte entrou por causa de quê? Livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 23. A morte entrou no mundo por causa do demônio. Então, Deus não é o autor da morte, não. Deus não quis a morte no mundo. Mas, infelizmente, a morte entrou por causa do pecado do homem. Então, Jesus teve que morrer como um homem para vencer a morte e o demônio ali. E, através da sua ressurreição, ele vence a morte no domingo. Então, por isso que ele passou pela morte. Entendeu? E nós também, cristãos, vamos vencer a morte. Não agora. Nós precisamos passar pela morte, mas nós também venceremos a morte. Tá? Se nós, claro, para isso nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus, lógico. Tá? Mas mesmo aquele que não é cristão, ele vai ressuscitar. São João fala isso no Evangelho. Bons e maus vão ressuscitar. Claro, os bons para o céu
e os maus para o inferno, mas todos vão ressuscitar, ok? Porque Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Então, gente, a morte não tem a última palavra, tá? Então, não tem esse negócio de católico que fica falando aí que morreu, acabou. É uma blasfêmia o católico que fala isso, que morreu, acabou. Tá? Não tem esse negócio, não. A nossa alma é imortal. O corpo, sim, o corpo descansa, mas a alma é imortal. E o nosso corpo vai ressuscitar. Então, gente, a morte não tem a última palavra. Por quê? Porque Jesus a venceu. Antes de Jesus, tudo bem, você poderia até dizer isso. Morreu, acabou. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Jesus venceu ela. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 625. O 626 diz assim: visto que o príncipe da vida, está falando de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que mataram, não é? Está lá em Atos capítulo 3, versículo 15, é o mesmo vivente que ressuscitou. Lucas capítulo 24, versículos de 5 a 6. É preciso que a pessoa divina do Filho de Deus tenha continuado a assumir a sua alma e seu corpo separados entre si pela morte. O que o catecismo está ensinando? Mesmo com a separação da alma e do corpo de Jesus, o verbo, ou seja, a pessoa divina, não deixou que o corpo de Jesus se corrompesse, se decomposse, houvesse decomposição. Por isso que depois, na ressurreição, voltou de novo a alma ao corpo de Jesus, o verbo, né, retornou ao corpo de Jesus e ele ressuscitou. Tá? Só que aí, gente, foi uma ressurreição diferente, né? Mas isso não é a nossa aula de hoje. Aí já é um outro corpo. O corpo ressuscitado, né, é totalmente diferente. Né? A primeira vinda de Jesus é totalmente diferente da segunda. Né? Depois, a vida dele antes da morte e depois da morte é totalmente diferente. Mas isso é um assunto para nossas próximas aulas, se Deus quiser. Tá? Pelo fato de que a morte de Cristo, a alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas. Não. Por quê? Deus não pode se dividir. Não, Deus não divide. Pois o corpo e a alma de Cristo existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo. Verbo quer dizer Deus, está lá no Evangelho de São João, né? A palavra de Deus. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, Cristo. E o Verbo se fez carne. Então, por isso que Jesus, né? Deus não pode morrer, ok? Embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. Esse Verbo é quem? É o próprio Jesus, tá? Então, gente, eu acho que dá para você entender o que eu estou explicando, né, gente? Jesus morreu, a alma se separou do corpo, mas a pessoa do Verbo, que é Deus, porque Deus não pode morrer, não deixou que o corpo de Jesus se corrompesse. Entendeu? Eu acho que está bem claro isso daí. Se você não entendeu, depois você deixa aí nos comentários, tá? Que eu terei o maior prazer de te explicar. Mas eu acho que deu para você entender, tá? Porque Jesus morreu como homem, mas Deus não pode morrer. E as duas naturezas de Jesus, vamos dizer assim, elas não se dividem. Mesmo separadas pela morte, né, a parte divina de Jesus, né, vamos dizer assim, entre aspas, não deixou que o corpo de Cristo se corrompesse. Okay? Como acontece com a gente. Como a gente não é Deus, Jesus é Deus. Ele é homem, mas é Deus. Então, mesmo morrendo como homem, a parte divina dele não deixou, ok, que ele se corrompesse, tá bom? Agora, nós não. Nós somos humanos. Então, quando acontece a morte, então há a separação do corpo e da alma. Então, o corpo vai para a terra e a alma volta para Deus, que dá a ela um destino, céu, inferno ou purgatório, entendeu? Mas então, aí pode acontecer o milagre, que eu já falei da ressurreição. Mas a maioria acontece isso na morte, ok? Então, esse é o parágrafo 626. O 627 diz assim: não deixarás que teu santo ver a corrupção. Isso, gente, é um salmo, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, olha aí, tá vendo?
enquanto pôs fim à sua existência humana terrestre. Então, gente, quando Jesus morreu a existência humana de Jesus. Quando ele ressuscita, aí já é totalmente diferente, foi o que eu falei, entendeu? Mas, devido à união, a igreja chama de união hipostática, tá? É uma palavra difícil que a gente estuda na teologia, tá? Chama-se união hipostática, tá? Mas devido à união que a pessoa do Filho, que é Deus, né, Santíssima Trindade, manteve com o seu corpo, não estamos diante de um cadáver que se decompõe. O que é um cadáver? O cadáver é aquele que se decompõe. Como os outros, né? Normais, vamos dizer assim. Porque não era possível que a morte o tivesse em seu poder. Atos capítulo 2, versículo 24, por causa daquilo que eu já falei. Jesus teve que vencer a morte como homem. Por isso que o corpo dele não se decompôs, como o nosso. Entendeu? Só Jesus e a Virgem Maria aconteceu isso, gente. Eu expliquei isso aí no vídeo sobre a Assunção de Nossa Senhora. E porque a virtude divina preservou o corpo de Cristo da corrupção. Isso está lá no Salmo, né, 16, versículo 9 e 10. Sobre Cristo, pode-se dizer ao mesmo tempo, ele foi eliminado da terra dos vivos, Isaías 53, 8. E minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades. Hades quer dizer, né, o fundo da terra, né? Nem permitirás que seu santo veja corrupção. Atos 2, 26, 27. E o Salmo também, que eu já citei aí, 16, versículo 9 a 10. A ressurreição de Jesus, no terceiro dia, está lá em 1 Coríntios 15, 4 e Lucas 24, 46. Foi a prova disso, pois se pensava que a corrupção se manifestaria a partir do quarto dia. Olha aí, interessante. João, capítulo 11, versículo 30. Perdão, João, capítulo 11, versículo 39. Então, os judeus acreditavam que a corrupção do corpo acontecia depois do terceiro dia. A gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que a decomposição acontece 24 horas depois, né? Dependendo do corpo, né? Por isso que tem corpos que não pode ficar nem muito tempo velando, né? Alguns, a maioria, aqueles que podem ficar velando algum tempo, é porque se coloca remédio, tá? Você sabia disso? Mas não pode ficar muito tempo velando, porque a decomposição pode acontecer rapidamente após a morte. Mas os judeus não. Os judeus acreditavam que era depois de 3 dias que começava a se decompor. Por isso que João capítulo 11, versículo 39 diz que Jesus esperou 3 dias para ir ressuscitar Lázaro. Você pode ler depois. Por que Jesus esperou 3 dias? Jesus é esperto, gente. Jesus é judeu. Ele sabia que os judeus têm essa crença. Então ele falou, então eu vou esperar os 3 dias. Por quê? Porque depois de 3 dias, aí sim, todo mundo sabe que a pessoa realmente está morta de verdade, o corpo já se decompôs mesmo. Não é igual a gente que sabe que é 24 horas no mínimo, né? Então, Jesus é esperto. Então, Jesus esperou dar os 3 dias, foi lá, tanto que Lázaro, a irmã dele fala, Senhor, mas já vai fazer 4 dias que o Lázaro está morto, já está até cheirando mal, já decompôs todo. Né? E Jesus vai lá e faz aquele milagre extraordinário da ressurreição de Lázaro, tanto que ele estava lá ligado lá em faixas, lá em um sudário, porque realmente foi uma coisa extraordinária, foi um dos maiores milagres, né? Porque ele estava morto realmente depois de 3 dias, realmente. Então, gente, foi um dos maiores milagres que Jesus fez, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, para mostrar para os judeus que ele tem poder de ressuscitar a pessoa 10, 15, 20, 30 anos, né? Jesus tem poder, porque para Deus nada é impossível. Tá? Então ele quis mostrar isso para os judeus, entendeu? Mas, então por que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Por causa disso, entendeu? Para provar o quê? Que Jesus, o corpo dele não se decompôs, entendeu? Para poder eles acreditarem que ele ressuscitou antes do corpo dele se decompor. Ele já havia ressuscitado antes, no terceiro dia. Entendeu? Interessante. Então, gente, eu acho que está claro, tá? Esse é o parágrafo 627 aí do nosso catecismo.
628. Sepultados com Cristo. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, então a palavra batismo significa imersão. Por isso que a gente mergulha a pessoa, né? Seja adulto ou seja criança, na água, ok? Porque a palavra batismo significa imersão, ok? Significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre para o pecado com Cristo em vista de uma vida nova. Nossa, isso é muito bonito, gente. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Gente, eu fiz um vídeo aí sobre a importância do batismo, um vídeo só sobre isso. E nós vamos retomar, quando a gente for estudar sacramentos, nós vamos estudar mais sobre o batismo. Mas esse parágrafo aqui, gente, fala uma coisa muito séria. Eu vou ter que ler novamente, né, para você entender o que o catecismo disse aqui. Vou repetir. O batismo, cujo sinal original e pleno é a imersão, significa eficazmente a descida ao túmulo do cristão que morre para o pecado com Cristo em vista de uma vida nova. Então, quando a gente é batizado, é como se a gente tivesse sido mergulhado no túmulo de Cristo. Gente, isso é muito sério. Porque a gente morre para o pecado e ressuscita para uma vida nova em Cristo. Gente, isso é muito forte. Pelo batismo, nós fomos sepultados com Cristo na morte, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não fique sem batismo, meu amigo. Seja criança, seja adulto. Eu conheço pessoas que ainda não são batizadas, crianças e adultos. Corra, gente, pelo amor de Deus. Se você é católico, se você é cristão, não espere mais tempo para ser batizado. Lembra o que disse Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Pelo amor de Deus, gente, vamos batizar esse povo. Tá? Você sabia que o São José de Anchieta, quando veio para o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, ele atravessava rios a nado, tá? Ou num barquinho quase caindo, para batizar índios que eram antropófagos, que comia gente, eram carnívoros. E ele convertia os índios e batizava os índios. Por causa disso, gente. Sabia da importância do batismo. O batismo, gente, não tem exceção, não, é para todos. Jesus disse isso. Quem crer e for batizado será salvo. Pelo amor de Deus, se você ainda não é batizado, se você conhece alguém da sua família que ainda não é batizado, criança ou adulto. Ah, mas a criança não tem pecado. Ela não tem o pecado dela, mas ela tem o pecado original que veio, que todos nós nascemos com ele. Está lá no Salmo 50. Entendeu? Então, gente, corra, busque um sacerdote, vá para a igreja, tá? Em perigo de morte, a igreja é tão séria nessa questão que a igreja diz: em perigo de morte, até você pode batizar. Claro, em perigo de morte, não saia batizando todo mundo. Tá? Se está em perigo de morte, se você conhece alguém que está morrendo, derrame água 3 vezes na cabeça da pessoa e fale essas palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, por favor, cuidado com isso, não vamos brincar com isso. Tá? Então, o catecismo que diz bem claro, citando São Paulo, Romanos capítulo 6, versículo 4. Tá? Então, o batismo, gente, ele é muito importante. Tá? É como se a gente morresse com Cristo, tá? E ressuscitasse para uma vida nova. Ok? Então, espero que você tenha entendido. Os 629, gente, e os 630 é também um resumo sobre esse assunto que eu já falei, tá? O 631 diz assim: Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no 3º dia. Então, agora eu vou explicar o que é essa palavra inferno que Jesus desceu. O que quer dizer isso? Vamos ver aí o parágrafo 631.
Jesus desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é também aquele que subiu. Efésios, capítulo 4, versículos 9 a 10. Então, depois você pode ler lá. Efésios, capítulo 4, versículos 9 a 10. O símbolo dos apóstolos, o que é esse símbolo dos apóstolos, gente? É o nosso credo. É aquela oração que nós fazemos na missa todo domingo. É obrigatório a gente rezar. Tá? O credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, né? Chamado símbolo dos apóstolos. Tá? Então, olha a importância do credo. Sabia disso? Eu fiz um vídeo também aí sobre o credo, né? Explicando o credo. São 12 dogmas, 12 verdades da nossa fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus, no Espírito Santo, na Santa Igreja, né? No Espírito Santo. Antigamente, por que tinha essa expressão? Cruz credo. Por quê? Os nossos antepassados falavam isso. Cruz credo, para afugentar o mal, por exemplo. Achava que estava, né, sendo atentado por o mal. Aí a pessoa falava assim, cruz credo, fazia o sinal da cruz e rezava o credo. É uma oração fortíssima, poderosa. É chamada símbolo dos apóstolos, porque veio dos apóstolos essa oração. Ah, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja. Já expliquei. Nem tudo está na Bíblia. Já falei várias vezes sobre isso. Então, é o símbolo dos apóstolos. Ok? Confessa em um mesmo artigo da fé a descida de Cristo aos infernos e sua ressurreição dos mortos ao terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele fez jorrar a vida. Bonito, né? É do fundo da morte que ele fez jorrar a vida. Bonito. Cristo, teu Filho, que retornando dos infernos, brilhou sereno para o gênero humano, e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Isso nós cantamos todos os anos na Vigília Pascal. Está na oração da igreja, que nós rezamos todos os sábados santos, que é muito bonito, né? É uma das celebrações que eu acho mais bonitas da igreja, é a Vigília Pascal, né? Do sábado santo. Né? Depois que eu passei a participar, antigamente eu não participava, não. Mas depois que eu participei a primeira vez, eu fiquei tão encantado, mas tão encantado, que todo ano eu participo. Só quando eu não posso, se eu estiver doente ou viajando. Mas eu não costumo não viajar na Semana Santa, não gosto de viajar. Mas quando eu posso, eu participo, porque eu acho uma das celebrações mais maravilhosas é a Vigília Pascal. Então a gente reza isso, vou repetir. Cristo, teu Filho, que retornando dos infernos, brilhou sereno para o gênero humano e vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A palavra amém significa assim seja. Eu creio. Né? Então nós cremos nisso, que Jesus foi até lá, ao inferno, e voltou ressuscitado para nos dar a vida. Né? É muito bonito. Nossa fé é maravilhosa. Né? Nossa fé católica, é por isso que cada vez eu me apaixono mais por essa fé. Né? É maravilhosa. As palavras também, né, nos dá nos revigora a nossa fé. Não é? Então, esse é o parágrafo 631. O 632 diz assim: Cristo desceu aos infernos. Mas que inferno é esse? É o inferno de Satanás? Não, não é o inferno de Satanás. Então, que inferno é esse? Vamos ver o que o catecismo nos ensina aqui. Parágrafo 632. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, está lá em 1 Coríntios 15, 20, pressupõe anteriormente à ressurreição que Jesus tenha ficado na morada dos mortos. Olha aí, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Então, esse inferno aí é o que a gente chama de morada dos mortos. O que é isso? Vou explicar, calma. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos. Olha aí, então Jesus, como homem, ele quis morrer como todos os seres humanos. E com sua alma, olha aí, então a alma de Jesus é que desceu lá, aos infernos. Esteve com eles na morada dos mortos, mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19.
tem uma oração muito bonita na Vigília Pascal, que diz que quando Jesus foi à mansão dos mortos, a primeira pessoa que ele foi buscar foi Adão. Sabia disso? A tradição da igreja, muita gente pergunta se Adão foi salvo, se ele está no céu. A igreja acredita que sim, mas a igreja não tem certeza. Mas tem uma oração que fala que Jesus foi buscar Adão. Foi a primeira pessoa que Jesus foi resgatar lá na mansão dos mortos foi Adão, porque foi o primeiro homem que Deus fez, não é? E Cristo é o novo Adão. Então diz que a primeira pessoa que Jesus foi lá buscar foi Adão. Então há uma forte tradição na igreja de que Adão tenha se salvado e tenha ido para o céu, entendeu? Então Jesus foi ali levar a salvação para aquelas pessoas que estavam ali. Claro, gente, que isso é simbólico, né? Esses espíritos em prisão aí, isso é uma simbologia. Espírito, você não pode prender um espírito. Tá? Claro que isso é uma simbologia. Lembrando que as coisas de Deus nós temos que entender espiritualmente. Não vai entender que as almas estão lá numa cadeia, igual, né, os presos aí. Não, não é isso. Isso aí é simbólico. Tá? Isso aí é uma coisa, é uma simbologia. Não tem como prender um espírito. Tá? A gente pode prender aquilo que é matéria. Né? Aquilo que é material, tá? Você não pode prender um espírito. E aquelas pessoas que estavam mortas ali, é o espírito delas, porque o corpo delas estavam sepultados, ok? Então, tanto que ele fala aqui, olha aqui, aos espíritos que ali estavam aprisionados. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Então ali estavam as almas daquelas pessoas, ok? Então, não é o corpo da pessoa, é só a alma. O corpo estava sepultado, ok? Foi como eu falei, gente. A ressurreição é só no último dia. Ninguém vai ressuscitar antes do último dia, a não ser Jesus e a Virgem Maria, por causa do pecado. Ok? Então, Jesus foi ali levar a salvação, tá, para os espíritos, mas o corpo continuou sepultado na terra. Ok? Esse é o parágrafo 632. O 633 diz assim: a Escritura denomina a morada dos mortos, para o qual Cristo morto desceu, e dos infernos, ou Sheol, ou o Hades. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, Atos, capítulo 2, versículo 24, Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Efésios, capítulo 4, versículo 9. Então, tem muitos textos aí que falam sobre isso, tá, gente? Então, depois você pode ver aí, ok? Então, esse inferno aí é a morada dos mortos, é o Sheol ou o Hades. Visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Olha aí. Isso está lá no Salmo 6, versículo 6, e no Salmo 88, versículo 11 e 3. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, tá? Salmo 89, versículo 49. À espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Isso está lá em São Lucas, no capítulo 21, no capítulo 16, no versículo de 22 a 26. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Olha aí, que bonito, né? Muito bonito isso. Tá? Muito bonito. Eu vou explicar, gente, só eu terminar de ler aqui. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados. Não. Lógico que não. Jesus, nem para destruir o inferno da condenação, não. Jesus não destrói o inferno, então o inferno existe. Mas para libertar os justos que o haviam precedido. Olha aí, interessante. Muito interessante. Tá? Isso quer dizer o quê, gente? Deixa eu explicar para você entender. Eu acho que aqui talvez você não possa entender, você não tenha entendido o que o catecismo quis explicar. Veja,
esse inferno que Jesus desceu, não é o inferno de Satanás. Não, não é. Por quê? Veja, os judeus acreditavam que os que morriam iam para o inferno, mas não é o inferno de Satanás. Porque inferno quer dizer descida. Que eles achavam que ficava no centro da terra, que descia para a terra, para debaixo da terra. Entendeu? Então, isso para os judeus era um inferno. É o que ele diz aqui. Tinha vários nomes: infernos, morada dos mortos, Sheol ou Hades. São vários. Geena também, eles também davam esse nome. Então, os judeus davam vários nomes para esse inferno que ia todos aqueles que morriam, bons ou maus. Os judeus eles não tinham ainda essa visão que nós temos hoje, de separação entre céu, inferno e purgatório. Não, os judeus não tinham essa crença. Eles acreditavam que todos iam para o mesmo lugar, para o Sheol, para o Hades ou para o inferno, mas não é o inferno de Satanás, não, não é. Então foi nesse lugar que Jesus foi, entendeu? Não tem nada a ver com o inferno de Satanás, não. Só que ali, todos realmente, bons e maus, né, iam para esse lugar. Não tinha essa separação que tem hoje. Então, no Antigo Testamento, realmente, todos iam para o mesmo lugar, ou seja, para o Sheol, ou Hades, ou Mansão dos Mortos, ou Infernos, que não é o inferno de Satanás. Quando Jesus morreu, ele foi nesse lugar para quê? Para resgatar aqueles que eram justos. Entendeu? Então, aqueles que eram justos, Jesus foi lá e resgatou. Por isso que eu falei que o primeiro que Jesus foi buscar foi Adão. E os outros justos. Aí aconteceu a separação, que Jesus fala lá na parábola do rico e Lázaro. Entendeu? Aí sim, aí como Jesus veio, aí agora tem essa separação entre bons e maus. Então, a partir de Jesus, aí já não tem mais, aí acabou esse negócio de Sheol, Hades, infernos e mansão dos mortos. Não. Aí agora é céu, inferno e purgatório. É o Novo Testamento. Essa crença dos judeus é no Antigo Testamento. Por isso que você não pode interpretar a morte olhando para o Antigo Testamento, coisa que muita gente faz, inclusive cristãos. Eu os amo muito, eu respeito muito os nossos irmãos protestantes, mas eles, infelizmente, erram nesse ponto. Eles usam muito o Antigo Testamento. Ah, morreu, acabou. Tá? Né? Não tem mais jeito, vamos dizer assim. Por quê? Eles acreditam, igual os judeus, que nós vamos para esse lugar, para a mansão dos mortos. Não, nós não vamos mais. Isso aí é só para aqueles que viveram antes de Cristo. Quando Jesus morreu, inclusive, ele foi lá. Podemos dizer que esse lugar já não existe mais. Por quê? Os bons, Jesus levou com eles para o céu, na sua ascensão, e os maus, infelizmente, depois foram para o inferno. Entendeu? E aqueles que foram para o purgatório também, depois foram, né, antes de ir para o céu, foram para o purgatório. Tá? Então, no Antigo Testamento, os mortos iam para esse lugar, todos, bons e maus. Não tinha essa separação, os judeus não separavam isso. No Novo Testamento, não. Nós não cremos mais nessa mansão dos mortos. Não, isso é só no Antigo Testamento. Então, agora, quem morre já não vai mais para esse lugar. Não. Então, quem morre agora no Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, aí depois que morre, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Então, a pessoa não vai mais para esse infernos. Tanto que o catecismo fala aqui, que Jesus não destruiu o inferno de Satanás. Olha aqui. Jesus não desceu aos infernos, ou seja, a mansão dos mortos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, não. Os condenados depois foram para o inferno, olha aqui. Nem para destruir o inferno da condenação. Então, o inferno continua existindo. Tá? Mas para libertar os justos que o haviam precedido. Olha aqui, olha o que o catecismo está dizendo. Então, todos aqueles que eram justos antes de Cristo, quando Jesus desceu ali à mansão dos mortos, Jesus foi lá e resgatou eles. Moisés, Abraão, não é? Elias, Jó, todos aqueles que eram justos. Entendeu? E, infelizmente, houveram condenados, que não foram salvos. Ok? Tanto que no Evangelho de São Mateus fala que houve muita ressurreição de pessoas com a morte de Jesus. Está lá em Mateus 26. Claro, gente, que essa ressurreição aí, depois as pessoas vão morrer de novo. Já expliquei.
tá? Mas houve um milagre. Tá? Então, quando Jesus foi para o céu, ele levou com ele essas pessoas, esses justos. Entendeu, gente? Então, para você entender mais uma vez, parágrafo 633, depois você lê aí. Então, os judeus acreditavam o quê? No infernos, ou morada dos mortos, Hades ou Sheol. Então, o Antigo Testamento acreditava o quê? A pessoa morria, boa ou má, todo mundo ia para o mesmo lugar. Tá? E Jesus, quando morreu, a alma de Jesus foi até esse lugar e ali ele resgatou os justos, os bons. Os maus continuaram ali e dali foram para o inferno. Aí acabou esse lugar. Esse lugar já não existe mais. Agora só existe céu, inferno e o purgatório. No Novo Testamento. Então, nós não podemos mais acreditar nesse morreu, todo mundo vai para o mesmo lugar. Não. Nós não cremos nisso. Há a separação de bons e maus. Jesus falou isso várias vezes. Tá? Com a vinda de Jesus, há essa separação entre bons e maus. Os bons para o céu e os maus para o inferno. Não há mais essa mistura, como havia no Antigo Testamento. Nesses infernos, tá? Que os judeus acreditavam que era, né, a morada dos mortos. Todos aqueles que morriam, bons ou maus. Eu acho que ficou entendido. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. 634. A boa nova, ou seja, o evangelho, foi igualmente anunciada aos mortos. 1 Pedro 4:6. A descida aos infernos, já expliquei, a morada dos mortos, tá? Jesus não foi ao inferno de Satanás, não, é a morada dos mortos. A descida aos infernos é o cumprimento até a sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. É a fase última da missão messiânica de Jesus. Então, Jesus, como Messias, ele desceu lá. Fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real, de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Pois todos os que são salvos se tornaram participantes da redenção. O que o catecismo está dizendo, gente? Deus, ele é justo. Tá? Então, quando Jesus é o juiz, não é verdade? E juiz é um juiz que ele, vamos dizer assim, ele tem que cumprir a justiça. Então, Jesus ele não pode deixar o mal, o bom, junto com o mal. Isso seria uma incoerência de Deus. Por isso que Jesus foi lá para resgatar, trazer a boa nova, né, a salvação àqueles que eram justos. Jesus, como Messias, só ele podia fazer isso. Por isso que, antes de Cristo, todo mundo ia para o mesmo lugar. Depois de Cristo, não. O bom não pode ir para o mesmo lugar do mal. Isso aí é um absurdo. Entendeu? Então, não tem esse negócio que todo mundo vai para o mesmo lugar. E que todo mundo fica dormindo. Não é verdade. A alma, gente, isso está provado aqui. Tem muitos textos aqui, nós lemos aqui. Isso prova de que a alma é imortal. Jesus foi lá resgatar as almas. Então, a alma está viva. Como é que Jesus ia resgatar uma alma que está dormindo? Então, gente, isso é uma prova de que ninguém está dormindo depois da morte. A pessoa continua viva e consciente. Jesus disse isso lá na parábola lá do rico e Lázaro. O que foi para o céu estava consciente, o que foi para o inferno está consciente. Então, não tem esse negócio de morrer ou estar dormindo. Não, está vivo. Claro, num outro estado, numa outra dimensão que nós não entendemos. Ok? Mas que não tem esse negócio que morreu, acabou, a pessoa está dormindo, não. A alma não dorme, gente. O que descansa é o corpo. A alma não tem olhos para fechar. Como é que a alma vai dormir? Então, não tem como. Então, está bem claro aqui. Tá? Bem claro. Então, esse é o parágrafo 634. O 635 diz assim: Cristo desceu, portanto, no seio da terra. Olha aí que interessante. Mateus capítulo 12, versículo 40, Romanos 10, 7, Efésios 4, 9. Então, Jesus desceu ao seio da terra, por isso que chama de inferno. Eles acreditavam que ficava no interior da terra, ok? A fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que ouvirem vivam. João capítulo 5, versículo 25. Jesus, o príncipe da vida, Atos 3,15, destruiu pela morte o dominador da morte, isso é o demônio, tá vendo? Porque eu falei antes.
e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão. Olha aí, então, aqueles justos que viviam, né, presos, entre aspas, né, simbólico, Jesus os resgatou na sua morte. Ok? Pelo temor da morte, olha lá, Hebreus 2, de 14 a 15, a partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e da região dos mortos. Olha lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E, ao mesmo tempo, o nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. Então, agora, o que vale para nós é o céu, o inferno e também o purgatório, ok? Aí, agora tem uma oração muito bonita aqui, que é da liturgia também da igreja, também do Sábado Santo. Olha só que liturgia bonita, olha só que oração bonita. Um grande silêncio reina hoje na terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei dorme. Está falando, né? Do período que Jesus esteve ali no sepulcro. Tá? Porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne, ou seja, Jesus, né, como homem, morreu como homem, e foi acordar os que dormiam desde os séculos. Olha que bonito. Então, Jesus foi acordar aqueles que estavam, como é que ele fala aqui? Dormindo desde os séculos passados. Ele vai procurar Adão. Olha aí aquilo que eu falei, tá vendo? Eu nem sabia que eu ia ler isso aqui, que eu não olho antes de estudar, eu estudo aqui junto com vocês. Olha aqui. E ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, e a ovelha perdida. Quis ir visitar todos os que assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. Olha, está falando até de Eva também. Que coisa. Eu sou teu Deus. Ele falando para Adão, como se Jesus estivesse lá encontrado com Adão e Eva e falando para eles. Tá? Eu sou teu Deus e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiros do inferno, lá onde eles estavam, ok? Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Meu Deus do céu, gente. Isso aqui está no nosso catecismo, gente. Está no parágrafo 635. Depois você pode ler, para você ver que eu não estou brincando, não estou inventando nada. É doutrina da nossa igreja católica apostólica romana. Nós rezamos isso em todo sábado santo. Tá? Então, Jesus desceu, sim, à mansão dos mortos. Por isso que nós rezamos no credo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu. Por isso que está lá. Aposto que você reza sempre essa oração, mas você nunca parou para pensar o que quer dizer essa mansão dos mortos, não é verdade? Agora você já sabe o que é. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 635. 636 e 637 também é resumo, eu vou passar. E na próxima aula nós vamos continuar aí com a ressurreição de Jesus. Olha aí. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Então, agora nós vamos para a parte da ressurreição e depois a ascensão de Jesus ao céu, ok? Então, nós paramos, então, no parágrafo 635. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixe aí nos comentários, ok? Se inscreva no nosso canal, por favor, tá? Compartilhe com outras pessoas, com outros grupos da igreja, peça para nos adicionar, para nos ajudar. Quanto mais pessoas se inscreverem no nosso canal, mais nos ajuda o nosso canal crescer, entendeu? O nosso trabalho aqui é para você mesmo, para você que não conhece a doutrina da sua fé católica. Às vezes você nunca sabia sobre isso que a gente falou aqui hoje, né? Aposto que muita gente não sabia. Muita gente vai à igreja, reza, né? Até a oração do credo mesmo, todos os dias às vezes, e não sabia disso que a gente falou aqui hoje. Tá? Às vezes achava que esse inferno era o inferno de Satanás. E não é. Então, gente, nos ajude, né? Nos ajude aí, nos dando o seu carinho, a sua visualização, a sua inscrição.
compartilhando com outras pessoas. Por favor, a gente está pedindo aí. Deixe os seus comentários. Eu gostaria de ouvir também os seus comentários, as suas perguntas, dúvidas. Você está entendendo, não é? Tudo que a gente está explicando. Por favor, deixe aí, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.